Oi, sou Juliana Grazini, presidente e diretora da Fundação Francesa Veracruz e sou doutora em Informação e Comunicação, Jornalismo Científico e Popularização Científica pela Universidade de Paris 7. Olá, eu sou Adriano Draghetto, sou mestre em Marketing Digital pela Universidade Europeia de Lisboa e estou aqui junto com a Juliana para começarmos a falar um pouco sobre o acomida.com. Juliana, conte-nos um pouco da história do acomida.com. Por que o comida.com? Comida.com, por quê? Porque eu vejo não só uma necessidade, mas uma ânsia de profissionais técnicos, de pesquisadores, de especialistas, de cientistas, né, que são os pesquisadores, uma ânsia e uma necessidade por causa dessa moda, né, de estar nas redes sociais ou então comunicar, falar do que eles conhecem, o que é legítimo, o que é necessário. Porém, por eles terem essa legitimidade do conhecimento, eles acham que basta transmitir informação. E esquece que nem sempre a maneira como eles falam, o canal que eles usam, a construção de uma mensagem, né? Muitos ignoram essa necessidade de construir uma mensagem para falar com o seu público, ou às vezes até nem sabem quem é o seu público. Tudo isso são contextos, né, que fazem com que a comunicação não seja eficaz. Algumas vezes eles informam, quando já informam é muito bom, mas nem sempre acontece isso, né? Às vezes eles causam alguns problemas realmente, né, com a população, com o público final. Então eu quis, em função da minha tese de doutorado também, né, eu sempre tive vontade de falar para esses profissionais, olha, vocês têm que comunicar, sim, por favor, comuniquem, mas como? Como é que tem que fazer? Por que tem que fazer? Quando tem que fazer? O que é um público? Um público não é todo mundo. Um público é cada um ouve de uma maneira, cada um enxerga de uma maneira, cada um tem um momento para alguma coisa. Então, essa era a minha necessidade, porque eu acho que o profissional técnico, ou especialista, ou o cientista, o pesquisador, tem sim que comunicar, mas ele tem que saber comunicar para não cair nos dois polos, ou continuar um cientista, um pesquisador um pouco soberbo falando para o grande público, ou então virar querer ser um blogueiro que não cola, né? Não cola. Então era isso, para orientá-los. E posso te falar que o resultado tem sido delicioso, você tem seguido comigo. E aí eu queria também, já que você me desafiou, desafiar, por que você aceitou esse deal de fazer comigo esse curso? Por acreditar nessa missão. Eu acho que nós estamos bastante alinhados naquilo que é a proposta do acomida.com, inclusive porque eu sou formado em Ciências dos Alimentos, então eu venho da área de alimentos, sou formado pela Exalc, e fiz essa migração para o marketing digital nos meus últimos anos. E eu acredito que com esse curso a gente consegue mostrar para as pessoas que social media não é só fazer post, né? Marketing digital não é saber utilizar a ferramenta. Na verdade, eu até brinco nas nossas aulas. Marketing digital nem existe. O que existe é marketing. O que existe são as bases da comunicação. E que não importa se você sabe usar o Instagram, não importa se você sabe usar o Facebook. Se você não tem a base, se você não tem os conceitos de uma estratégia do digital, se você não tem o conhecimento de como criar uma estratégia de público-alvo, de persona, de análise de concorrência, utilizar a ferramenta nunca vai ser tão eficaz, porque realmente falta um pouco esse complemento e falta essa base para a construção de uma estratégia que seja realmente uma estratégia de sucesso e que venha trazer também a legitimização nos canais digitais e não só como um profissional da área. Acho muito interessante, né, que a gente sempre comenta, né, Adriano, ter uma missão, ter um objetivo, ser único, ser diferente, fazer o seu, né? Não é naquela estratégia de massa. Então, vamos publicar, 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 mas o quê, por quê, para quê, quando, como?
sim. Eu acho que acho muito interessante disso. Exatamente, exatamente. E agora eu retorno para você. O que os alunos aprendem nesse curso? Olha, outro desafio. Agora eu vou jogar para você. Então, tem uma primeira parte que eu acho importante, até não sei se cabe aqui, mas queria, né, contar. No meu doutorado, eu estudei muito filosofia das ciências, sociologia das ciências, e o papel, então, dessa ciência dentro do contexto social e na vida, né, na nossa vida. Então, a gente tem uma parte onde eu, né, depois eu também vou jogar para você, vou falar da minha parte, você fala da sua, onde eu comento muito essas questões todas filosóficas, em que contexto a gente se encontra, o que é uma informação, o que é comunicação, qual é a diferença disso, o que significa uma legitimidade, como alcançar a legitimidade, essa você também me ajuda, né? Porque tem duas legitimidades, a do conhecimento e a do marketing das mídias digitais, que elas se acompanham, mas são diferentes. Por que que o profissional acaba frustrando? Onde são os erros dele? O que ele comete? Porque não é só o blogueiro que comete erro, né? O profissional, quando ele usa muito jargão, quando ele usa uma linguagem inadequada, quando ele publica de maneira inadequada, ele também vai corroborando para algumas coisas mais, a gente diria, técnicas, né? Não é técnicas, mas do ponto de vista filosófico, que é a colonização científica da ignorância, o que é isso, o que eu estou causando quando eu falo assim no assado, a cacofonia da alimentação que muita gente conhece, mas eu aprofundo um pouco mais. E então, essa parte toda do pensamento, para as pessoas pensarem, eu sou profissional, ou mesmo a gente já teve no curso, né, jornalistas, comunicadores, eu sou dessa área, eu quero falar ou sobre alimentos, ou eu quero comunicar, esse cuidado todo, porque não é porque eu sou profissional, eu sou especialista, eu sei o que é um nutriente, ou eu sei o que é um processo na sua área, né? Ou sei o que acontece num processo de um alimento, o que é um alimento, não é só porque eu sei isso que eu não estou atrapalhando a sociedade, né? Quando eu falo. Essa tem uma parte, aí depois tem uma parte que eu também falo que é para ajudar, que é a construção da mensagem. Porque pessoas que estão nesse mundo, porque quando a gente fala em ciência, o cientista ele tem que ter uma fala, que a gente fala em francês, tofu, ela tem que estar cheia, ela não pode ter nenhum buraquinho, a gente tem que assegurar as pessoas que a gente entende daquele assunto de A a Z, de baixo para cima, e quando a gente passa para o campo social, não é assim, as coisas têm que ser mais leve, a gente tem que falar uma coisa de cada vez. Então, a gente fala de mensagem, construção da mensagem, para ajudar as pessoas a organizarem esse batalhão de conhecimento e afunilar, relaxar e parar com a ansiedade, mas para quê? Para que a comunicação fique eficaz, né? Eu comento muito. Se você fala para o seu filho, sobe, bate a porta, pega o chinelo, faz isso, faz aquilo, ele fica tonto. E é mais ou menos assim quando a gente fala de muita coisa. Então, essa é a minha parte, e a gente comenta mais uma vez de legitimidade, de tom da mensagem, etc. E aí você, meu desafio, o que você ensina para as pessoas? Exatamente. Eu acho que eu complemento, né, e traduzo um pouco todo esse conhecimento em como utilizar todo esse conhecimento dos diversos profissionais que já fizeram o acomida.com em uma estratégia, ou seja, como estruturar esse pensamento de forma a realmente se criar uma estratégia de comunicação. Então, nesse curso, nós trabalhamos a criação de um objetivo, estudo de público-alvo, persona, análise da concorrência, como estudar quem é o seu público, né? Como chegar a quem é esse seu público. Também abordo um pouco a questão da comunicação na era digital. O que mudou? O que mudou na comunicação com esse avanço, com esse boom, né, das ferramentas do digital? Falamos também das características de cada canal. Cada canal digital tem uma característica específica. Cada canal tem uma característica e uma função dentro da comunicação. Então, um site é diferente de uma rede social, o Facebook é diferente do Instagram. E cada um desses canais pede uma estratégia, pede uma análise um pouco mais cuidadosa para que realmente, então, a comunicação seja efetiva. E temos, então, duas aulas, duas sessões que são dedicadas para a análise dessas ferramentas, para realmente
fazer com que o aluno entenda qual é a diferença entre as ferramentas digital e como ele deve, digamos assim, se portar dentro de cada uma dessas ferramentas a partir de uma estratégia bem construída de comunicação. Bárbaro. Acho muito, lembrando aqui você falando e eu lembrando de muitas coisas, né, desse curso, que é muito interessante. Aquilo, né, de publicar por tudo toda hora, não entender bem o público. Eu acho que é tudo isso que você fala muito bem, né? Tanto é que os alunos no final acabam saindo, escolhendo uma única ferramenta, não, uma única mídia, Um né? único canal O para canal. realmente ter o foco e se dedicarem de corpo e alma mesmo para fazer bem e muito bem um único canal. Antes de escolher em fazer mais ou menos 5, faça então um e faça muito bem feito. E aí é onde vem a relevância, onde vem a legitimidade e é onde começa a surgir a confiança naquele meio e naquele canal. Muito interessante. Uma pergunta também sempre que eles fazem, eu vou deixar aqui, que as pessoas e a gente responde Uhum. no curso, é eu uso uma conta Instagram minha, só minha, ou uso minha para falar da minha Hum. profissão? Isso a gente responde também, Pergunta né? de $1 milhão. Então, né, isso aqui porque depois tem aquelas outras coisas. As pessoas gostam de ver a nossa vida pessoal. A gente também responde essas perguntas todas. Exatamente. E o que eu queria falar é também contar que o diferencial desse curso também, claro, entra na metodologia Vera Kiss, que são cursos individualizados, em forma de tutoria que a gente acompanha. A gente também tem alunos que fazem a tutoria o ano inteiro com a gente, fazem esse curso e a gente continua acompanhando. Mas que assim, o trabalho final é a apresentação de um projeto, né? Então eles têm que apresentar, que seja o blog, que seja uma estratégia de popularização científica. Não sei se você quer falar um pouco mais desse projeto. O interessante do acomida.com é que ele é um curso onde o aluno, né, onde se aprende fazendo, né? Ou seja, nós convidamos que todas as pessoas tragam um projeto, idealizem um projeto, e a maioria dos nossos alunos desde então trazem já uma ideia, trazem já um projeto que querem desenvolver e eles passam, né, nós passamos então todas essas semanas de curso a construir esse projeto como uma tutoria, com um aprendizado bem individualizado, porque essa é uma característica dos cursos da Vera Kiss, de ter uma turma pequena, de ter uma turma reduzida, para que a gente dê realmente a atenção para cada um dos nossos alunos. E o mais brilhante do curso é chegar ao final e perceber a evolução dos projetos, que começaram ali tão insípidos ainda, ou incipientes na primeira sessão, e perceber o quanto eles cresceram e quanto continuam a crescer, porque nós não deixamos de acompanhar esses projetos de maneira nenhuma, e é muito, é muito gratificante quando nós acedemos ao Facebook ou ao Instagram ou mesmo um site e percebemos que aquele aluno esteve na nossa turma e que aquele aluno trouxe esse aprendizado para o dia a dia dele e realmente está a obter bons resultados. É realmente muito, muito gostoso, né? E eu estava pensando, aí você falando, eu vou pensando, ainda bem que eu penso, né? Que é interessante mesmo, né? Ver como também que a gente, né, no final eles têm que apresentar em 3 minutos o projeto e o quão é importante esse preparo todo durante o mês e as aulas para eles conseguirem entender o que é o projeto, o que é essencial desse projeto, porque é outra característica do profissional técnico, especialista ou pesquisador ou cientista, que ele fica sempre procurando justificativa. E quando você quer falar com um grande público ou com alguém que vai financiar o seu projeto ou o que for, tem que ser eficaz, né? Não tem que se justificar. Eu acho que esse é um outro trabalho que você faz comigo que é interessante. Exatamente. Eu vou deixar minha mensagem final, depois eu vou deixar você fazer a sua mensagem final, convidando as pessoas. Eu convido assim a todos. Eu sou uma apaixonada por essa questão, né? Uma apaixonada, inquieta e preocupada com essa questão agora mais do que nunca com o problema da ciência e todo
o auê que a Covid causou com essa relação ciência-público, ciência-mídia, ciência, etc. Eu convido vocês porque, assim, eu sou apaixonada e acho que é muito importante. Por um lado, os profissionais técnicos, especialistas, pesquisadores, não paro de repetir isso, é muito importante falar com o grande público, é muito importante falar com públicos diferentes, é muito importante sair do laboratório e falar com a sociedade, porque afinal de contas é o que vai valorizar, é o que legitima o nosso trabalho, é muito importante. Mas por outro lado, a gente tem que saber fazer. E esse curso, ele não dá regras, né? Isso que eu gosto muito do Adriano, porque acho que a gente se encontra muito nisso, é que não tem receita de bolo. Tem uma base, mesmo no marketing digital, né? Porque tem gente que acha que marketing digital é olê, olê, não. Mesmo ali tem uma base técnica, tem uma base científica, tem muito estudo por trás, e a gente ajuda vocês a entenderem esse universo e construir o caminho de vocês, sem receita de bolo, sem aquela coisa de que, sim, vai ter um horário, né, Adriano, de publicação para Sim. cada um, mas não existe uma regra, não existe publique 20 vezes por dia para ser lido. Então, eu acho que isso desse curso é muito interessante, de aprender o que é esse universo, e depois cada um construir o seu e fazer disso algo diferente, diferenciado, diferenciador, e que, no fundo, ajude o público, ajude quem não tem esse conhecimento, quem não teve o privilégio, ajude efetivamente. Não seja só um fantoche, né? O seu canal Instagram, o seu site, o seu blog, o seu canal YouTube, não seja mais alguma coisa, né? Que você não seja um fantoche desse mundo digital, que você seja alguém diferenciado. Então, convido vocês e a gente passa momentos maravilhosos, não é, Adriano? Exatamente, exatamente. Convido a todos, então, a participarem do acomida.com, das nossas próximas turmas. É realmente sempre um prazer enorme receber todos os profissionais e dos mais diversos cursos que nós já recebemos no acomida.com, realmente para trazer essa importância do que é ter uma estratégia no digital. É muito comum, e eu escuto muito isso em palestras e informações que eu dou, das pessoas da área de alimentos a reclamarem que não tem que não tem a mesma relevância ou que não estão presentes nos canais digitais, e que muitas vezes pessoas sem legitimidade têm uma maior presença e uma maior relevância. E aí eu sempre faço a pergunta, ok, mas você como profissional que quer ter uma presença digital, você sabe como fazer? Essas pessoas que estão a criar uma estratégia no digital, elas estudaram para isso, elas fizeram um curso para isso, elas se especializaram também em como fazer uma estratégia de comunicação e como criar uma estratégia de comunicação. Então, elas estão ali porque elas fizeram algo e não só saíram a publicar posts sem nenhuma estratégia. Então, essa é a reflexão que o comida.com traz. É necessário que seja feito, é necessário que o profissional também da área, o profissional técnico, o profissional acadêmico conheça o que é uma estratégia de comunicação, porque não é só fazer post. Isso eu garanto para vocês, que uma estratégia digital não é só fazer um post, não é só escrever um artigo de blog. Há muita coisa por trás e vocês vão aprender muitas dessas técnicas com a gente no acomida.com. Maravilha, venham com a gente, vamos mudar os paradigmas. Adriano, a gente se Exatamente. encontra então já já na próxima sessão. Nos encontramos já em breve. Tchau, tchau. Tchau.